Todo dia, você perde entre 50 e 100 fios de cabelo. Isso é normal. Mas depois dos 60, os seus folículos encolhem tão rapidamente que um estudo de dermatologia de 2022 descobriu que quase 40% das mulheres com mais de 65 anos têm afinamento visível do couro cabeludo. E nos homens, é ainda pior. Mas a maioria desses folículos não está morta. Estão adormecidos. E o óleo certo, que provavelmente já está na sua cozinha, pode despertá-los em apenas 48 horas. Você vai sentir primeiro um leve formigamento quente no couro cabeludo, uma coceira suave em lugares que não crescia nada há anos. É o sangue voltando a circular em regiões que ele havia esquecido. Classifiquei os 6 melhores óleos de cozinha, do menos eficaz ao mais poderoso, para que você saiba exatamente quais funcionam e quais são uma perda de tempo. O óleo número 1 desta lista, um estudo de uma universidade japonesa mostrou que ele aumentou a densidade capilar em até 300% em apenas 6 meses. Agora mesmo, você está tirando fios do travesseiro toda manhã, evitando espelhos, com medo do ralo do chuveiro. Mas e se daqui a 3 meses você estiver passando os dedos por uma espessura que não sentia há uma década? Esse óleo provavelmente está na sua despensa agora mesmo, mas você está usando de forma completamente errada. E o que vou compartilhar contradiz o que a maioria dos dermatologistas ainda recomenda para queda de cabelo. Ao final deste vídeo, você vai entender porque tudo o que você tentou até hoje não funcionou, e exatamente o que fazer a partir desta noite. Deixe-me pintar um quadro do que está acontecendo dentro do seu couro cabeludo agora. Depois dos 50, o fluxo sanguíneo para os folículos capilares cai cerca de 40%. Existe uma molécula chamada fator de crescimento da papila dérmica. Pense nela como o pequeno motor na raiz de cada fio de cabelo. Ela diz ao seu folículo para crescer. Sem ela, os folículos encolhem. Ficam mais finos, mais fracos, e o seu couro cabeludo tem dificuldade em produzir algo além de uma penugem fina. Quando esse fluxo sanguíneo cai, tudo desmorona. Os nutrientes não conseguem chegar à raiz. As toxinas se acumulam ao redor do folículo. A miniaturização se acelera e uma microinflamação começa a se formar ao redor desses folículos famintos. Você não consegue ver, não consegue sentir, mas está lá, silenciosamente sufocando cada fio que ainda resta. Seu dermatologista vai recomendar minoxidil, suplementos de biotina, shampoos sem sulfato. Claro, essas coisas ajudam um pouco, mas estão tratando os sintomas. Não estão tratando a causa raiz, o colapso do fluxo sanguíneo do couro cabeludo e a microinflamação que está estrangulando seus folículos por dentro. E esse colapso não é inevitável. É reversível. Mas você precisa entender a ciência antes de chegarmos aos óleos. Certos óleos de cozinha forçam o seu corpo a restaurar a atividade da papila dérmica. Não por algum processo mágico, por bioquímica básica comprovada em estudos clínicos. Ácidos graxos específicos e antioxidantes nesses óleos penetram no couro cabeludo e alimentam diretamente aquelas células foliculares famintas. Quando essa nutrição volta a fluir, os folículos começam a responder em horas. Estou falando de vasodilatação e permeação lipídica, os minúsculos vasos sanguíneos do couro cabeludo se abrindo e deixando os nutrientes penetrarem fundo até a raiz, como um jardim ressecado finalmente sendo encharcado pela chuva, em vez de apenas borrifado na superfície. A entrega de nutrientes ao folículo pode melhorar de 35 a 55% em apenas uma semana. Você sente imediatamente. A secura desaparece. A coceira se acalma. Aquela sensação apertada e ressecada no couro cabeludo se afrouxa. Com o tempo, folículos miniaturizados começam a engrossar. Novos fios surgem, e aquela linha do cabelo que estava se alargando de forma assustadora começa lentamente a se fechar. Mas nem todos os óleos de cozinha são iguais. Alguns não fazem nada pelos seus folículos.
Outros funcionam, mas entupem os poros e aceleram a queda, especialmente se você tem o tipo errado de couro cabeludo. E alguns são verdadeiros protagonistas que custam centavos por aplicação. Então vamos às classificações. Fique atento, porque os óleos no final desta lista mal movem a agulha. Óleo número 6. Azeite de oliva com alecrim e hortelã-pimenta. Essa é a combinação que você vê em todo lugar. Cada vídeo sobre o crescimento capilar manda você aquecer azeite, colocar alecrim, adicionar hortelã e massagear. E a ciência real é que o extrato de alecrim foi comparado diretamente com o minoxidil em um estudo de 2024 publicado no Skin Med Journal e igualou seu desempenho em 6 meses. O óleo de hortelã-pimenta desencadeia uma sensação refrescante que de fato aumenta o fluxo sanguíneo local. Então sim, essa mistura tem ingredientes legítimos, mas o próprio azeite é pesado, espesso e comedogênico, ou seja, entope os poros. Se você tiver a pele levemente oleosa ou histórico de caspa ou dermatite seborreica, não está alimentando seus folículos, está sufocando-os. O óleo que deveria salvar seu cabelo está obstruindo a abertura do folículo com uma película gordurosa que prende células mortas, alimenta o fungo do couro cabeludo e acelera exatamente a miniaturização do que falamos. Uma análise de 2023 no International Journal of Trichology descobriu que óleos carreadores pesados usados em couros cabeludos oleosos aumentaram a queda relacionada ao sebo em até 18%. Penso nisso como colocar um casaco de inverno em alguém que já está com calor demais. E essa mistura é brutalmente difícil de lavar. O resíduo do azeite fica no couro cabeludo por dias, acumulando camada sobre camada. Se insistir em tentar, use apenas se o seu couro cabeludo for genuinamente seco e descamativo. Nunca deixe por mais de 45 minutos. E ao lavar, emulsifique primeiro. Esfregue o shampoo no cabelo oleoso antes de adicionar água. Trabalhe bem a seco, então enxague e lave novamente. 2 lavagens no mínimo. Mesmo feito perfeitamente, estamos falando de 8 a 12% de melhoria na densidade capilar em 6 meses. Nota: 2 de 10. Óleo número 5. Óleo de nigela, semente preta. Este recebe IP constante. Todo o canal de saúde natural o chama de semente abençoada e alega que cura desde queda de cabelo até diabetes. Sim, o óleo de nigela contém timoquinona, um poderoso composto anti-inflamatório que acalma a irritação do couro cabeludo. Um estudo de 2024 no Jornal of Dermatology and Dermatologic Surgery mostrou que uma solução tópica de óleo de nigela produziu recrescimento capilar notável em participantes com eflúvio telógeno em 90 dias. A ciência não é falsa, mas os efeitos na reativação dos folículos são mínimos. A timoquinona reduz a inflamação ao redor do folículo, o que é útil, mas não penetra fundo o suficiente para estimular diretamente a papila dérmica. Está tratando a vizinhança, não a casa. Além disso, o óleo de nigela é potente. Usado puro, pode irritar couros cabeludos sensíveis e causar dermatite de contato. A sensação de ardência que as pessoas confundem com está funcionando é frequentemente apenas uma leve reação química. Dilua em um óleo carreador na proporção 5. Aplique de forma consistente 3 vezes por semana por pelo menos 3 meses. A maioria das pessoas desiste após 2 semanas por não ver resultados imediatos. Se conseguir tolerar o cheiro forte e terroso e o compromisso, verá cerca de 10 a 15% de melhoria na espessura em 90 dias. Mais uma coisa, a maioria das pessoas aquece o óleo de nigela no micro-ondas. Não faça isso. O micro-ondas destrói a timoquinona. Aqueça delicadamente em uma tigela com água quente. Nota: 4 de 10. Óleo número 4. Óleo de ricino com óleo de tea tree. Ninguém fala sobre essa combinação. O óleo de ricino por si só é o peso pesado do mundo dos óleos capilares. Grosso, pegajoso, quase como uma calda. Mas sua arma secreta é o ácido ricinoleico.
um ácido graxo raro que compõe quase 90% da composição do óleo de ricino. O ácido ricinoleico ativa os receptores de prostaglandina I2 no couro cabeludo. Esses receptores sinalizam diretamente para os folículos permanecerem na fase de crescimento por mais tempo. Um estudo de 2003 no Journal of Cosmetic Science descobriu que a aplicação de ácido ricinoleico aumentou a densidade capilar em 32% em 12 semanas. Agora acrescento o teatril. O óleo de teatril é um dos antifúngicos naturais mais poderosos do planeta. Ele elimina o fungo malassezia que se alimenta do acúmulo de sebo e desencadeia caspa e inflamação dos folículos. Juntos, um óleo força os folículos a crescerem enquanto o outro limpa tudo que os está bloqueando. As pessoas relatam redução da coceira no couro cabeludo em 48 horas e novos fios baby hair visíveis em 3 a 4 semanas. O custo? Um frasco de óleo de ricino prensado a frio sai por volta de R$20. O teatril, uns R$30 por um frasco que dura meses, centavos por aplicação. Mistura 5 colheres de chá de óleo de ricino com 8 a 10 gotas de teatril. Massageie no couro cabeludo, focando nas áreas mais finas. Deixe por no máximo 30 minutos. Uma ressalva: nunca use mais de 2% de concentração de teatril ou corre o risco de queimaduras no couro cabeludo. E se estiver usando anticoagulantes, converse com seu médico antes de usar óleo de ricino topicamente. O ácido ricinoleico pode afetar a atividade plaquetária por absorção pela pele. Nota: 8 de 10. Poderoso, acessível e de ação rápida. Óleo número 3. Óleo de semente de uva com suco de limão. Este é polêmico. O óleo de semente de uva é um dos óleos de cozinha mais leves que existem. Seu peso molecular é pequeno o suficiente para penetrar além da camada externa do couro cabeludo e alcançar diretamente a papila dérmica. A maioria dos óleos fica na superfície. O óleo de uva entra por dentro. Mas a verdadeira magia acontece quando você adiciona suco de limão fresco. O ácido cítrico quela, ou seja, se liga ao acúmulo de minerais, depósitos de cálcio e resíduos de água dura que estão encrustando as aberturas dos seus folículos há anos. Pense nisso como desencrustar uma chaleira. Todo aquele acúmulo invisível se dissolve e, de repente, o óleo de semente de uva tem um caminho livre para inundar a raiz com procianidina B2. Um estudo japonês de 2022 publicado no Journal of Cosmetic Dermatology mostrou que a procianidina B2 aumentou o crescimento capilar em 38% em apenas 4 meses. Essa mistura é segura para todo tipo de couro cabeludo, oleoso, seco, com caspa, sensível, porque o óleo de semente de uva não é comedogênico, não vai entupir os poros. Se você costumava passar óleos no cabelo e via mais fios na pia depois, provavelmente esta é a sua resposta. Misture 2 colheres de sopa de óleo de semente de uva prensado a frio com meia colher de chá de suco de limão fresco, não de garrafa. Os conservantes do suco industrializado neutralizam o efeito quelante. Aplique no couro cabeludo seco. Deixe por 20 minutos. Depois faça a dupla limpeza. A única desvantagem: o limão pode clarear levemente cabelos escuros com exposição solar repetida. Enxague bem e evite a luz solar direta por 1 hora após a lavagem. Nota: 8,5 de 10. É extremamente eficaz. Leve risco cosmético. Óleo número 2. Óleo de coco com folhas de caril e feno grego. O óleo de coco é a mais alta fonte natural de ácido láurico do planeta. O ácido láurico tem uma estrutura molecular única. É um dos únicos ácidos graxos pequenos o suficiente para entrar fisicamente na haste capilar, não apenas revestir o exterior. Ele derrota todos os outros óleos de cozinha em termos de retenção de proteínas. Isso significa que ele impede que os fios existentes se partam enquanto nutre a raiz do folículo. Quando você infunde com folhas de caril e sementes de feno grego, cria um supercarregador de reativação folicular.
As folhas de caril são ricas em beta-caroteno e proteínas que alimentam diretamente as células da papila dérmica. O fenogrego contém um composto raro chamado diosgenina, que estimula as células tronco foliculares. Um estudo de 2021 no jornal Ovitanoparmacology descobriu que uma preparação de óleo de coco e fenogrego aumentou o crescimento de novos fios em 44% em 8 semanas. Aqui está a receita exata. Aqueça 4 colheres de sopa de óleo de coco virgem em fogo baixo. Adicione um punhado de folhas de caril frescas e 1 colher de sopa de sementes de fenogrego trituradas, deixadas de molho durante a noite. Aqueça suavemente por 5 minutos até as folhas de caril escurecerem. Coe e deixe esfriar até uma temperatura confortável. Aplique imediatamente. Não guarde. Os compostos ativos das folhas de caril começam a se degradar horas após o aquecimento. Massageie no couro cabeludo por 3 minutos. Deixe por exatamente 30 minutos. Não deixe de um dia para outro. Deixar o óleo de um dia para o outro causa oclusão folicular. O óleo veda o fluxo de ar para a raiz e promove o crescimento bacteriano enquanto você dorme. Em 2 semanas, as pessoas relatam menos queda durante a lavagem. Em 1 mês, dá para ver novo crescimento visível ao longo da linha capilar e do risco. A única razão pela qual este não é o número 1 é a preparação. Você precisa de folhas de caril frescas, fenogrego pré-embebido e tem que prepará-lo a cada vez. Mas se você se comprometer, funciona melhor do que a maioria dos tratamentos tópicos prescritos para afinamento capilar. Nota: 9 de 10. Óleo número 1. Óleo de jojoba com suco de cebola. Chegamos ao número 1. O rei absoluto dos óleos de cozinha para reativar folículos adormecidos. Óleo de jojoba misturado com suco de cebola. Antes de torcer o nariz, me escuta. O óleo de jojoba tecnicamente não é um óleo, é uma cera líquida. E isso importa enormemente porque sua estrutura molecular é quase idêntica ao sebo natural do couro cabeludo. O seu corpo não o trata como uma substância estranha. Ele o absorve como se fosse parte de si mesmo. Zero entupimento, zero acúmulo, zero risco para qualquer tipo de couro cabeludo, oleoso, seco, sensível, com caspa. O jojoba vai diretamente ao folículo com eficiência implacável. Agora adicione o suco de cebola. O suco de cebola é a maior fonte natural de quercetina e compostos de enxofre em qualquer ingrediente de cozinha. A quercetina é um flavonoide potente que inibe diretamente a enzima 5-alfa-redutase, a enzima responsável por converter testosterona em DHT, a molécula que miniaturiza e mata seus folículos. Você não está apenas alimentando o folículo. Está eliminando exatamente aquilo que o estava destruindo. Um estudo marcante publicado no jornal of Dermatology em 2022 descobriu que participantes que aplicaram suco de cebola no couro cabeludo 2 vezes ao dia por 2 meses apresentaram uma taxa de recrescimento de 86,9%. 86,9%. Novo crescimento visível apareceu em apenas 2 semanas. A espessura aumentou de forma mensurável em 4 semanas. A queda durante a lavagem diminuiu em mais de 70%. E os participantes com maior duração de queda de cabelo viram a melhora mais dramática, o que significa que até folículos adormecidos há muito tempo responderam. O óleo de jojoba age como o veículo de entrega perfeito, carregando os compostos de enxofre e a quercetina fundo no folículo. E como o jojoba combina com o seu sebo natural, ele não desencadeia a resposta inflamatória que óleos mais pesados causam. Você sente o formigamento no couro cabeludo em minutos. Os compostos de enxofre começam a agir imediatamente. O efeito bloqueador de DHT da quercetina se consolida a cada aplicação. Primeiro vem a redação da queda, depois novos fios finos na linha capilar e nas têmporas. Então, com o tempo, esses fios engrossam. O risco se fecha. O couro cabeludo volta a parecer vivo. Nota: 10 de 10. Aqui está como usar.
Rale uma cebola branca ou roxa média e esprema o suco por um pano de musselina ou peneira fina. Você precisa de cerca de 2 colheres de sopa de suco fresco. Misture com 1 colher de chá de óleo de jojoba puro. Aplique diretamente no couro cabeludo toda noite, focando nas áreas mais finas, têmporas e o risco. A noite é essencial. Os seus folículos entram no ciclo ativo de reparação durante a noite. É quando a absorção atinge o pico e a quercetina faz seu trabalho mais profundo. Compre óleo de jojoba prensado a frio, 100% puro, sem fragrâncias ou cargas adicionadas. A maioria das lojas de produtos naturais vende por cerca de R$ 30 a R$ 50 por frasco, e um frasco dura mais de um mês. Use suco de cebola fresco a cada vez. Não prepare em quantidade. Os compostos de enxofre começam a se degradar horas após extrair o suco. O cheiro é forte. Vamos ser honestos, é cebola na cabeça. Algumas pessoas quase não percebem depois de alguns dias. Outras toleram porque os resultados são tão dramáticos que param de se importar. Um aviso: algumas pessoas notam aumento da queda nos primeiros 5 a 7 dias. Não entre em pânico. É a fase de depuração. Fios fracos e miniaturizados caindo para dar lugar a um novo crescimento mais espesso. Outro aviso: se você tem histórico de sensibilidade grave a sulfitos ou dermatite de contato, faça um teste de contato atrás da orelha 24 horas antes de aplicar em todo o couro cabeludo. Agora deixe-me contar exatamente como implementar isso. Comece com jojoba e suco de cebola toda noite. 2 colheres de sopa de suco de cebola, 1 colher de chá de jojoba, massageado no couro cabeludo seco por 3 minutos. Essa é a sua base. À tarde, adicione a mistura de ricino com tea tree ou a de óleo de uva com limão. Escolha uma e mantenha a consistência. Se quiser impacto máximo, incorpore o preparo de coco com caril e feno-grego 3 a 4 vezes por semana como tratamento pré-lavagem. Em 3 dias, você vai sentir menos coceira e aquela tensão do couro cabeludo vai amolecer. Em 1 semana, a queda excessiva começa a diminuir. Em 2 semanas, você vai notar pequenos fios novos ao longo da linha capilar e nas têmporas sob luz forte. Em 1 mês, o seu cabelo terá engrossado tão visivelmente que a sua família vai perguntar o que você mudou. Mas consistência é tudo. Você não pode usar jojoba e cebola por 3 dias e esperar resultados permanentes. Isso é um hábito diário, assim como escovar os dentes, e custa em torno de R$ 15 por mês. Compare isso com tratamentos tópicos prescritos que custam R$ 300 a R$ 500 e vêm com listas de efeitos colaterais maiores do que o seu braço. Não cometa esses erros críticos. Primeiro, não aplique no couro cabeludo molhado. A água cria uma barreira que dilui os compostos de enxofre e impede que o jojoba penetre no folículo. Seque completamente com uma toalha antes de cada aplicação. Segundo, não lave com água quente na manhã seguinte. Use água morna e faça a dupla limpeza. Aplique o shampoo no cabelo seco primeiro, emulsifique, enxague e shampoo novamente com água. Terceiro, não espere milagres da noite para o dia. A reativação completa dos folículos leva de 4 a 8 semanas de uso consistente. Quarto, não pare nenhum medicamento prescrito para queda de cabelo sem falar com seu médico. E por último, não compre misturas sintéticas baratas de jojoba que são principalmente óleos de enchimento. Leia os rótulos. Se a lista de ingredientes tiver mais de um item, volte para a prateleira. Por décadas, você foi convencido de que cabelo afinando é apenas o que acontece quando se envelhece. Que é genético. Que não há nada que você possa fazer a não ser comprar prescrições caras ou aceitar. Isso é mentira. É prevenível. É reversível. Mas você precisa dar aos seus folículos o que eles precisam. Os seus bisavós usavam óleo de coco, suco de cebola e óleos de sementes como parte do cuidado diário. Hoje usamos shampoos carregados de químicos, sem nutrição,
e sérums de silicone que revestem o cabelo mas deixam a raiz faminta. E depois nos perguntamos por que o cabelo afina depois dos 50. Você não está quebrado. A sua rotina é que está quebrada. Conserte a rotina. Conserte o cabelo. Aqui está o meu desafio para você. Comprometa-se a usar jojoba com suco de cebola fresco toda noite por 30 dias. Apenas 30 dias. Tire uma foto de perto do seu risco e das suas têmporas hoje, sob iluminação forte do banheiro. Tire outra foto em 30 dias. Mesma luz, mesmo ângulo. Você vai ver a diferença. Comece esta noite. 2 colheres de sopa de suco de cebola fresco, 1 colher de chá de jojoba puro, massageado num couro cabeludo seco por 3 minutos, todas as noites. 30 dias. O seu couro cabeludo vai agradecer. A sua confiança vai agradecer. E o seu reflexo no espelho vai agradecer.